Olá, amigas queridas, lobas queridas, vamos iniciar mais uma conversa e hoje o conto é Sapatinhos Vermelhos. Sapatinhos Vermelhos é uma experiência profunda da mulher. E por quê? É a história de uma menina que vive na floresta, cercada de animais, da natureza, das árvores, as flores. E um dia, tomada pela sua criatividade, ela foi colher tudo aquilo que a natureza oferecia, as folhas, os galhos, as pétalas, os musgos, para construir um par de sapatos para enfrentar o inverno. E aí ela consegue fazer e escolhendo muito bem a cor das flores e das folhas para que se fizesse um sapatinho vermelho, que era o que ela desejava. E assim ela o fez. Vestiu esses sapatos orgulhosamente e ficou ali passeando pela floresta, achando maravilhoso ela ter construído algo que ela tanto desejava e que tinha ficado tão bonito. Passado um tempo, uma carruagem muito refinada, plena de ouro, cristais, pedras preciosas, para perto da árvore onde ela habitava e a convida para entrar. Ela se aproxima e ali está uma senhora, dizendo que vai cuidar dela. E ela, encantada com toda aquela beleza, aquela riqueza, aceita o convite dessa senhora. E aí começa a jornada dessa garota que entra num mundo onde ela não está preparada para viver. Para saber um pouco mais dessa história, acesse o canal do YouTube, que você terá essa contação na íntegra. Aqui nós vamos esmiuçar mais esse conto, que é rico em simbologia, né? Então nós temos a Ludmila, que vai trazer o conteúdo psicológico. Temos a Iris, que vai falar um pouco da astrologia e da representação, né, dos planetas e signos dentro dessa história. E eu costurando aqui essa conversa dentro da experiência que eu tenho com o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Espero que vocês gostem da conversa de hoje. Caso tenham dúvidas, questões ou partilhas, entrem em contato pelo e-mail ascatadorasdeossos@gmail.com. Nos acompanhe nas redes sociais do Facebook e do Instagram. Estamos sempre prontas para responder e para criar essa relação forte entre vocês. Vamos lá, meninas, olá, mulheres. Olá. Então, interessante nesse conto, né, que ele expressa muito, como nos outros contos da doutora Estés, a perda de si mesma, né, o risco da gente se afastar da nossa essência, que aqui eu entendo que é representado pelo sapatinho vermelho, aquele que ela fez quando era uma menina simples e pobre, né? Mas que foi o fruto da criatividade dela, do lado criativo. E que ela, seduzida, né, por uma facilidade, por uma riqueza, ela abre mão disso, né? No conto, como vocês vão ouvir na íntegra, ela abre mão em função de certas facilidades. Ela escolhe, né? Ela tem várias situações em que ela faz escolhas pelo mais fácil. E é muito nisso que nós temos que pensar, né? Quanto que a gente coloca no outro é o que vai cuidar da gente, né? E a gente acaba se abandonando os próprios sonhos, abandonando os próprios desejos, a nossa essência,
para agradar o outro, né? Mas sempre esperando que haja uma troca, né? Que o outro vai cuidar da gente. A gente vai entrar num processo de desvalorização, né? A gente vai cedendo e vai abandonando as nossas coisas, a nossa criatividade, até a nossa história, né? Existem muitos casos que a gente abandona em prol de uma nova história, você vai anulando e desvalorizando aquela história que você traz. Então, essas armadilhas que a gente tem que ficar atenta. Como que a gente está entrando na história nova, se a gente leva a bagagem ou se a gente abandona a bagagem na estação, né? Pega um trem novo e abandona aquela bagagem que traz. E esse questionamento que a gente propõe essa noite, né? Para a gente se analisar, noite ou dia, dependendo de quem está escutando, mas nesse propósito de uma autoavaliação, que trem que você está pegando, né? Para usar um termo bem mineiro, qual que é o trem que você está indo, o que você está embarcando e fazer essa análise. Eu sou a mulher chata que fala em praticamente todos os capítulos a respeito do acordo. Em outros encontros você já observou, né, que nos contos, quando a gente fala da floresta, a gente está falando do nosso inconsciente, né? Então eu estou nesse lugar que é meu lugar protegido, é o lugar onde eu crio as coisas, é o lugar onde eu tenho a minha intuição, é o meu lugar de confiança. E aí eu sou chamada para sair desse lugar. E esse chamado, ele pode ser tentador, ele pode ser maravilhoso, ele pode ser rico, ele pode ser belo, ele pode ser aventureiro. Mas sempre existe e sempre existirá o momento da respiração. É o momento onde eu olho e reflito. Isso vai ser bom? O que eu estou deixando para trás? Para cada escolha existe uma renúncia. O que eu estou renunciando para aceitar essa nova etapa? Isso tá legal? Isso tá bom? Esses são os acordos que eu faço internamente e são os acordos que eu faço externamente. Por exemplo, eu arrumo um trabalho maravilhoso que vai me dar fama, vai me dar dinheiro, mas vai comprar todo o meu tempo. Eu não vou ter mais tempo para viajar, não vou ter mais tempo para bravanar, não vou ter mais tempo para descansar. Eu vou ter que trabalhar full time, porque eu me tornei escrava da minha autoridade, da minha imagem, da minha fama, e eu não posso deixar que esse fio distensione, porque senão eu vou perder tudo aquilo que eu conquistei. Qual é o valor da minha conquista? Qual é o valor da minha vida e como que eu vou ter, o que eu vou ter que renunciar para manter o status quo que eu escolhi? Muitas de nós, quando experienciamos esse conto dos sapatinhos vermelhos, podemos perceber o quanto da nossa natureza, o quanto da nossa criatividade foi deixada para trás, porque eu precisei escolher um tipo de vida que exigia de mim um outro comportamento. E como eu faço para ter isso de volta? Que caminho é esse que eu preciso construir para voltar para essa menininha que ficava muito satisfeita com os seus sapatos de folha, construído com musgos, feito com a criatividade dela, irmanada com a natureza, com tudo aquilo que a abundância lhe oferecia e lhe trazia satisfação. Quem é esse predador que me tira deste lugar, que é um lugar criativo, me propondo uma zona de conforto que me distancia
do ser criativo e me coloca num lugar plastificado. Num lugar onde eu tenho que deixar de ser eu natureza, para me tornar um eu compulsivo para dar conta desse novo ambiente. Para agradar os outros até, né? E é interessante que você traz a figura da menina, porque um equívoco que eu vejo que nós adultos temos, adultos, né, entre aspas, é como se você tivesse que matar a criança, matar o adolescente. E, na verdade, a criatividade tem muito disso, de manter, né, essa criança, aquela criança que questiona, que brinca, que não está preocupada tanto com o externo, com agradar o outro, né? E quanto mais a gente se afasta disso, realmente mais a gente adoece, né? Que vai para o excesso, né? Que é como a história traz, né? E é muito interessante o simbólico dos pés, o arquétipo, né? Representando tanto a tua liberdade, a tua capacidade de se locomover, para onde a gente vai se dirigir, né? Então, e o vermelho, a questão da vida, né? Como também da morte, né? O sangue, né? A sedução. Eu sempre, quando eu trabalho as sapatinhos vermelhos, eu penso na questão da arte, né? Porque a arte, ela exige de nós uma perfeição, um aprimoramento, né? Então, por exemplo, no caso das bailarinas, elas arrebentam os pés, né? Com os calos, com aquela coisa de ficar no plié. Isso acaba com o seu pé, traz muita dor, traz muito sofrimento físico. Mas o encantamento dessa mulher ou deste homem que querem ser bailarinos e se aprimorar nessa arte, eles aceitam o sacrifício. Porque esse sacrifício, de alguma maneira, liberta a alma deles dentro daquilo que eles vão fazer, né? Dentro da apresentação, dentro do estudo, enfim. O músico, o cantor, o ator, todos eles passam por processos que são muito doloridos. Mas isso faz parte do desenvolvimento pessoal, né? É uma escolha que você faz em prol de algo que você quer fazer. Quando você traz essa coisa da criança, por exemplo, que a gente fala muito da criança interior, é que diante de toda essa dificuldade, eu tenho um ser dentro de mim que fala, pô, mas isso é uma delícia. Porque o que te faz artista, o que te coloca nesse lugar, é o prazer que esse exercício te traz. Então, por mais que ele seja dolorido, ele é prazeroso, porque é aquilo que você quer fazer na sua vida. Então, mas desde que você tenha uma escolha consciente disso, né? Você ter a consciência de que tem sacrifício, que ninguém, né, alcança uma satisfação, um sucesso, sem também ter percalços, né? Que a gente não costuma mostrar isso. É puxado. Né? Mas é diferente, é diferente, por exemplo, de uma atriz que ela deixa o ofício dela para ir trabalhar como gerente de um banco. Sim. Porque, então ali eu vou ganhar 8 mil reais por mês, e aí eu tenho aluguel, comida garantida, a escola do meu filho, então eu prefiro garantir esses 8 paus. Gente, eu nem sei quanto... casamento, né? Eu nem sei quanto ganha um gerente de banco, né? Muito mais. Então eu tô chutando, vai? Tô chutando, aí vamos botar 8 mil, que 8 é um número bom. Mas ela abre mão do talento dela, da arte dela, da expressão dela, para ter uma garantia, né? Para ter uma vida confortável. Que conforto é dessa mulher que abriu mão do seu sonho para pagar as contas? Né? De repente, ela tivesse investido mais, ela poderia ganhar muito mais do que um gerente de banco. E mesmo, às vezes, ganhando menos, ela tem mais abundância, né? Ela tem mais abundância na vida, porque ela está conectada
com os prazeres, com as alegrias, ela tem os seus amigos, ela tem grupos e tal. Enquanto que uma pessoa que vai se tornando amarga, pagadora de contas, ela se torna um ser insuportável. E aí novamente a gente cai no que eu tenho trazido da psicologia, a relação principalmente da infância, né? O quanto que os pais, os cuidadores aí permitiram que essa criança expressasse o que ela realmente gostaria de ser, o que ela, né, o que ela dá valor, o talento dela, as habilidades, o que a faz feliz, ou não, querem que ela siga tal profissão porque dá dinheiro, ou porque o pai já trabalha naquilo, ou a mãe. E aí a gente cai novamente no risco de suicídio de muitos adolescentes, né? Porque não aguentam essa pressão. Inadequados. Né? E é uma coisa também que fica a sociedade cobrando uma atitudes, entre aspas, normais, e toda a criatividade, ou toda, às vezes, expressão artística, fica aquela coisa do ócio, né? Então, tem isso também. Fica essa cobrança. A pessoa, às vezes você faz uma coisa criativa, porque também não tem nada para fazer, né? Então aí é fácil para ser criativo que não tem o que fazer, não tem essas coisas, né? Desqualificado. É desqualificado, exatamente. Então aí no caso da expressão artística, até na expressão da criatividade também. Então é uma coisa que fica um pouco estereotipada, né? A doutora Estés, ela enfatiza muito o trabalho das mãos linkado com as mulheres como um exercício altamente curativo, né? É o momento onde você se ocupa, é o momento que a tua mão está ocupada. Então, você está manuseando um jardim, está fazendo um bordado, está pintando uma caixa, está fazendo uma comida. Você está conectada com alguma coisa, você está criando coisas, você está entregue à sua vida e não aos pensamentos, né? Porque os pensamentos, eles corroem a gente, né? E trazem muita amargura, muita tristeza. É como uma meditação, né? Aquele momento ali. No caso da menina dos sapatinhos vermelhos, ela tinha esse contato com a manufatura. Ela sabia fazer coisas. E ela é levada para um lugar onde tudo que ela era no passado é queimado. E aí ela tem uma nova vida, uma vida preto e branco. E nessa vida preto e branco, ela não pode pular, ela não pode dançar, ela não pode falar alto, ela não pode incomodar, ela tem que ficar sentada, feito uma bonequinha e esperar os comandos. É um cativeiro, né? É um cativeiro. Uma prisão, né? Essa gaiola, essa carruagem como uma gaiola, né? Dourada. Então, vamos pensar, né? Quantas vezes na vida nós fomos colocadas em situações onde a gente não podia ser do jeito que nós somos. Não podia gritar, não podia dançar, não podia pular, porque isso é feio, porque está chamando a atenção, você está sendo ridícula. Quantas vezes a tua expressão foi minimizada ou foi criticada porque não estava dentro dos padrões sociais? Muitas vezes. Ainda é. A pressão social é muito grande para a gente ir na massa, padrão, né? No rebanho. Vai com a boiada, no rebanho. Né? Eu acho importante também, até no outro capítulo eu fiquei pensando, a gente diferenciar entre sucesso e fama, né? Tem toda uma pressão para a gente ser famoso, aquela fama de 15 minutos, né? Mas também uma armadilha. Acho que a gente tem que querer ter sucesso naquilo que a gente faz. E eu posso ter sucesso na macarronada que eu fiz no domingo. Quer dizer, eu alcançar algo que eu objetivei e que me dá satisfação, né? Então a gente tem que ter cuidado com essa armadilha também. E hoje até com as redes sociais isso está muito forte, né? Eu tenho que aparentar ser feliz. Eu aparento uma vida que na verdade é muito difícil de existir, de ser real. Porque não é só isso, né? Faz parte da vida, como a gente está vendo, todo o sacrifício, o esforço, e é isso que exatamente nos leva a nos desenvolver, né? E fica também atrelada à opinião, né, do outro, porque na história a menina teve uma desaprovação total de tudo que ela trouxe. Então o sapato é totalmente desaprovado, queimamos tudo e vamos começar do zero de acordo com os padrões que são
são estabelecidos ali dali para frente. Então é isso também, né? A gente ficar à mercê ali da opinião, da aprovação do outro e a gente se desqualifica com isso. Não, e o babado ali é o seguinte, não teve acordo. Ela foi convidada para ir, ela chegou lá, aí disseram, olha, nós vamos te dar um banho. Ela foi tomar um banho, aí estavam lá as roupinhas limpinhas, ela se vestiu, aí quando ela desce, ela fala, onde estão as minhas coisas? Ah, gente, queimou tudo, tava tudo sujo, tudo, né, tudo fedido já, queimamos. Como assim queimaram? E os meus sapatinhos? Ah, tava tudo junto. Quando ela entrou na carruagem, ela não perguntou pra dona, é o seguinte, tudo bem, eu tô indo pra sua casa, mas as minhas coisas são minhas coisas, ok? Os meus sapatinhos, eles são prediletos, eles vão ficar comigo. Não teve conversa. Ah, vamos lá. Vamos ver. Aí quando eu tô lá, cadê o que é meu? Já era. Não tem seu. O outro julgou que aquilo não era importante. É o ela, valor do outro. Só que ela não se ficando. rebela contra Ela foi isso ficando. também, não, né? Ela foi ficando, exatamente. Ela tenta... Ela acha, Tem que ela, vantagens. ela acha que ela vai conseguir outro sapato. tem vantagens, né? Que aí é o que reluz, né? Ela poderia... foi o que ela tentou. Ela conseguiu um sapatinho de verniz. Eu imaginei um sapatinho de verniz reluzente ali, novinho. E aí ela vai tentando driblar a situação para se encaixar num conforto pessoal ali dela e enganar a senhora, que é uma senhora cega. Então ela vai tentando driblar ali para poder conseguir o que ela estava querendo, né? Você percebe que o caminho dela é o externo, né? Então, assim, o que era meu se perdeu, então agora eu vou pro externo. Então, eu vou pegar um sapato. Aí eu tenho o conluio com o vendedor, eu tenho conluio com o demôniozinho lá, com aqueles, barba né, vermelha. que vai dando sempre um, né, agora você vai. Então, é isso mesmo, vai lá. E ela vai achando tudo encantador, porque o externo, ingenuamente, ele é encantador, né? Sim. Quando você está falando, por exemplo, da fama, né? Então você tá lá, tá ganhando os likes, ou ganhou uma promoção no seu trabalho e tal. Ai, uau, né? Tô eufórica, o negócio tá rolando. O universo sorriu para mim. E aí você vai indo, vai pra fora. Chega uma hora que você não se acha mais. Sim. E aí vai cair na piração, né? Cai na compulsão, cai na loucura. Você não consegue mais sair do lugar, você não se encontra mais. É a hora que ela começa a dançar enlouquecidamente. E no início é muito divertido, de repente começa a cansar, mas a máquina não para. E eu não posso deixar a máquina parar, porque é ela que me mantém. Como que eu paro essa máquina? O que eu tenho que cortar da minha vida para voltar a ser eu mesma? É um caminho ali que a gente fala, entre aspas, sem volta, né? Porque vai inebriando, você vai indo, aí você vai fazendo as estratégias para se manter nesse lugar que você tá, e você vai sendo a boazinha, que fala, né, na sequência da história, ela vai enganando, vai sendo a boazinha, e aí, quando tem a proposta da dança, ela tá empolgada, vai dar, nossa, agora é o auge, eu vou dançar, quer dizer, vou me exibir, vou estar bem, e aí é que o excesso acontece. Que aí quando você escolhe o prazer, até onde você consegue estar no comando disso. É isso que é colocado, né? Ela vai escondendo, né, quem ela é também, né? E aí ela se perde, né? Bem nesse sentido que você estava falando, né? E realmente, se a gente... o Winnicott vai chamar de falso self, né? Se a gente vai se desenvolvendo para agradar o outro, chega um momento que você está com um comportamento que você já não sabe quem você é de verdade, né? Você vira é como se estivesse sempre com uma máscara, né? E esse processo de tirar a máscara é muito dolorido, porque
tem um momento em que você não sabe, você não é mais aquela pessoa. Se você resolve olhar para dentro de si mesma, né, para buscar realmente qual é a tua essência, você já não se reconhece como aquela pessoa, mas ainda você não sabe quem você vai ser. Então isso causa muita angústia e muitas pessoas desistem nesse caminho, nesse processo. Então você tem que ter realmente, que fala, como se fala, zona de conforto, né? Mas não é nada confortável, é um sofrimento também, né? Mas a gente, aí que como aparece no conto, né? A gente vai fingindo que está tudo bem, buscando satisfações ilusórias, né? Ou seja, com autoconsumo, né? Ser uma pessoa consumista, ou consumo mesmo de bebida, álcool, né? Sexo ou trabalho excessivo e entra num excesso, numa velocidade que depois você se perde e adoece, né? Com a agenda, né? Eu gosto muito, eu provoco muito as mulheres que vêm aqui e elas têm a agenda cheia. Eu falo assim, então não tem tempo para ficar sozinha? Não dá tempo? Será que você não é capaz de administrar sua agenda para você ter um dia só para você? Vou refletir tudo que aconteceu nesses dias, vou olhar o pôr do sol, vou tomar um banho longo, vou dormir, vou pensar. Não tenho tempo. E não quero ter tempo para isso. Vou trabalhar bem a minha agenda para ter ocupações de segunda a segunda, da hora que eu acordar até a hora de dormir, e dormir muito cansada. Você observa muito isso em pessoa que não para de falar. Tem gente, e não é só mulher, não, pode ser homem também, que não para de falar. Na verdade, ela não tem um diálogo, né? É um monólogo. Não consegue o silêncio. O silêncio vem um vazio, né? Dá um medo desse silêncio. E, na verdade, é nesse vazio que a gente vai poder se encontrar. Quem a gente é, recuperar os nossos sonhos, né? Que a gente perdeu, mas... E aí você tem que acreditar que você pode realmente recuperá-los e realizar, né? Você tem que fazer esse contrato com você mesmo, né? É que houve uma mudança, né, de estado, né? Ela mudou de um estado para outro e aí ela vai lutando para dar manutenção naquilo, né? Então ela também não foi pensando, ela foi aceitando, foi pensando, não é uma coisa que vai assim meio vem a galope aquilo e você vai aceitando, e você vai dando manutenção para aquela situação, e aí é o que você falou, você se perde em quem você é. E se você não se escuta, se você não tem esse vácuo para poder fazer uma análise, você realmente não sabe quem você é. Você fica uma nova pessoa ali na mudança, mas desconhecida. E aí tem que ter esse choque, né? Porque o final da história é um choque é um breque, que eu posso colocar assim como um freio, que aí depois a gente não sabe como é que ela ficou, né? Mas houve uma coisa radical ali para que ela tivesse um freio naquele excesso. E aí, não sei o que se transformou, né? No que ela virou aquilo, né? Mas fica uma pessoa, pelo que eu entendi, o corte do excesso deformou, né? Pela história, vocês podem acompanhar a história depois inteira no link do conto, né? É que é muito dolorido também esse processo de olhar para as escolhas que a gente fez e perceber erros nas escolhas. Mas é preciso muita coragem. Então, se você está nesse processo, sinta-se forte. Porque você precisa de coragem e força para poder se olhar, rever as escolhas e mudar o rumo em direção ao futuro melhor, mais verdadeiro com você mesmo, né? Só que é um processo que você vai receber muitas críticas também. Sim. E fazendo a analogia com a astrologia, já que você falou da coragem, né? Nós temos com certeza medos e inseguranças, né? Isso ninguém nega, que a gente tem ali coisas que a gente questiona, que a gente tem ali um porão cheio de coisas. Mas nós temos também uma coragem que vem com a gente. Quando a gente fala do mapa astral,
e esse conhecimento é interessante nesse sentido, vai te mostrar onde está a sua coragem, onde está a sua força. Que geralmente a gente não sabe onde que está, qual que é o meu veículo de manifestação, de coragem, de atitude. E é o planeta Marte que traz isso, né? Nosso planeta vermelho. Ele é o deus da guerra, né? Na mitologia grega, Ares, e na mitologia romana o nome dele é Marte. Então esses dois arquétipos que a gente chama, porque os planetas são isso, né? A energia que traz, que vai trazer a revelação pra gente. Então é saber usar essa energia com estratégia, porque ela a gente sabe que o ariano tem aquela coisa da força, do começo, do início. E onde a gente tem Marte, conforme o signo que a gente tem, é como que a gente luta na vida, né? Que energia que a gente usa para ter essa atitude de coragem. Então eu faço esse paralelo com a Sapatinhos Vermelhos, porque tudo ali está pedindo uma atitude. Ela tem uma história ali que ela vai persistindo, que ela vai agindo, né? Então, quando você falou que você está no cativeiro, e a gente se percebe, às vezes, em lugares cativos, em gaiolas que a gente pode, como a gente colocou, a carruagem dourada, a gente está numa gaiola dourada, e que atitude que a gente pode tomar para a gente sair disso. E uma dica é a gente fazer essa análise, porque por que a gente tem um padrão diferente de uma outra pessoa naquela mesma situação? Por que eu não consigo ter uma atitude certeira, num sentido subjetivo, e a pessoa consegue, eu não consigo? Então, esse é uma autoanálise que a gente faz para saber onde é o meu recurso, onde que eu acho essa coragem. Então, o signo que você tá trazendo, o signo de Marte, é essa energia que é a fonte da nossa energia nesse sentido. É aquela vontade individual, né? A casa onde está Marte, que tem as casas astrológicas no nosso mapa astral, é a casa onde tem o nosso querer, a nossa coragem, onde é a nossa vitalidade. Então, é uma análise bem interessante para a gente saber como funciona a nossa atitude. Então, por exemplo, se você tem o Marte no signo de terra, né? Que é Capricórnio, Touro, Virgem, você tem uma atitude ali um pouco mais paciente, é perseverante também. Você planeja, mas com os pés no chão, porque você busca segurança. Então, quer dizer que você nunca vai ter uma atitude repentina, porque você vai ter mais uma retranca, uma coisa mais responsável na sua atitude, uma análise maior. Se você tem o Marte no signo de água, que é o peixes, o câncer e o escorpião, você vai lidar mais com a persuasão, com a emoção. Você vai procurar, vai ter uma intimidade ali com o objetivo da sua ação. Você é movido mais pela emoção, né? A sua atitude é mais relacionada a isso. Quando você está com o Marte no signo de ar, que seria a Libra, Gêmeos e o Aquário, é uma atitude mais inteligente, mais racional. Você conquista ali na lábia, na argumentação. Você é mais flexível e você sempre vai se mover através das ideias. Então, essa é a sua atitude de mudança. E se você tem o Marte no signo de fogo, que é o ariano, no signo de Sagitário ou Leão, aí você é raçudo, né? Você vai lutar na raça, você não vai olhar os perigos, você tem uma coragem para lutar, você segue as inspirações. E lógico que isso vai também variar de acordo com os aspectos, que são as conversas que os planetas têm entre si, mas na essência é isso. E eu acho que essa história que traz atitudes ali de intimidação, uma vontade de mudar, porque ela tem um estado ali precário e ela vai para um lugar mais confortável, e ali quando ela vai dizendo não para a criatividade, ela vai buscando conforto. Então, é essa capacidade de atitude que a gente tem que se analisar e saber o que eu posso fazer para voltar a essa essência. Se eu ajo de acordo, né, com essa análise que eu faço do mapa,
as coisas vão fluir de uma maneira melhor, vão ficar mais tranquilas e você vai tendo mais sucesso, mais vitória, porque você está indo de acordo com a sua natureza. A gente pode chamar de selvagem, de essência primordial, mas é aquilo que você veio nessa vida, nesse momento, que vai fluir de um fluxo melhor, mais vitorioso, mais tranquilo. E aí vai de encontro também com a abordagem psicológica da atitude que você falou, porque você vai contra a sua natureza, e aí a coisa não flui, a coisa não vai. Acho que é bem interessante que você usou a palavra persistência, né? Eu acho bastante importante diferenciar de insistência, né? Porque acho que insistir é a gente fazer do mesmo modo, né? Não deu certo, mas eu tento de novo, até uma teimosia, né? Enquanto que eu entendo persistir, que eu tenho um objetivo, eu quero alcançar, mas eu uso outras estratégias. Bom, essa não deu certo, eu tenho que mudar. Tem que ter, exatamente, tem que ter uma flexibilidade, até para ter autocrítica, né? Onde que eu tenho que mudar, mas eu ainda acredito naquilo, então eu continuo. Né? Mas nem sempre é bom bater de frente, por exemplo, né? Às vezes você vai usando aí a razão e o coração, a intuição, né? Do coração, mas também sem se distanciar da razão, mantendo os pés no chão, né? Acho que é bem essa questão dos sapatinhos, né? Que acho que ela perde ela vai pelo excesso. Né? E é interessante porque na astrologia... Eu fiquei um pouco na dúvida como abordar os sapatinhos vermelhos para essa analogia. E tem também o signo de peixes nessa história, porque o peixes ele é o arquétipo dos pés também. E dos excessos. Os excessos no álcool, os excessos nos vícios, porque o pisciano ele se sente inadequado ali no mundo, então ele procura essas coisas, até a espiritualidade, a criatividade, mas tem um pouco do excesso, né? A coisa ali, que ele vai para um lado ali que ele fica incontrolável. E às vezes você tem que cortar os pés, né? Você tem que cortar. Você chega num momento de excesso que ou você corta, você domina aquilo, ou você cai no abismo, né? Então é uma coisa que também traz esse arquétipo do peixes. Mas é interessante que muitas vezes as pessoas vão até o fundo do poço, né? Tem pessoas que precisam chegar a esse extremo, mas depois que isso serve de aprendizado. Né? E aquilo que eu falo, vai até o fundo lá da piscina e serve de impulso para mergulhar, é o simbólico da água, né? Do batismo, do renascimento. Né? Então é aprender com a experiência, né? Não basta ter experiência, né? Tem um psicanalista, o Bion, que ele até é o inglês, e um livro dele chama Aprender com a Experiência. Então tem muita gente que se equivoca, né? Aprendi com a vida, eu tenho experiência da vida, né? Mas às vezes você não aprendeu com essa experiência, você está simplesmente repetindo os mesmos padrões, de mesmo comportamento. E eu gostaria que você refletisse até nesse sentido, quando eu falei até com quem, né? Quem que são as pessoas que você está à sua volta, né? São pessoas que te fazem crescer, que te valorizam, que te dão apoio, ou são pessoas que estão te boicotando, te dizendo não, né? Não estão acreditando em você mesma, né? Então você tem que olhar para isso. Às vezes a gente tem que se afastar, né? Como a gente falou no outro dia também, às vezes você vai mudar de amigos, você não vai ficar sozinho, né? Você vai buscar outros grupos que pensam como você, né? Buscar a sua matilha, né? Porque a gente fala nas lobas, qual que é a sua matilha? E ela fala, a doutora Clarissa fala isso, porque é ali, porque tem os grupos sabotadores também, que estão ali, não estão falando a mesma língua, e você vai ali naquela turma que não vai fluindo a coisa, né? E aí eu gostaria que você refletisse, né? Onde é que estão suas dores, né? Onde você abandonou seus sonhos,
Tá? E você pode até fazer um exercício de fazer anotações num papel, numa folha aí, de vida, por exemplo, numa área que você vai chamar de família, outro de amor, relacionamentos, outra área de trabalho, de amizades, de dinheiro, né? E observe como que você, né, tem se comportado nessas áreas. O que se repete, por exemplo, nos relacionamentos que não deu certo? O que você age igual? O que você age diferente? Do que você abre mão repetidamente? Né? A gente observa às vezes pessoas que mal saiu de um relacionamento, já entra em outro, entre outro, quer dizer, não permite ter esse período de silêncio, né? De reflexão, de estar consigo mesma, né? Ou no trabalho, por exemplo, você tem dificuldade de cumprir horário, de cumprir prazo, de disciplina, de ter liderança, como é que você lida com a chefia? Você não aceita um cargo superior que te propõe, por exemplo, né? Qual que é seu padrão de comportamento? Será que você está fixado, mantendo aí umas mesmas respostas que te dão segurança, mas que estão fazendo você fugir de si mesma? Reflita sobre isso e com certeza você vai buscar, né, na direção aí de quais são os seus sonhos, os seus desejos, quem é você mesma. Boa prática sugerida aí pela Ludmila. Esse tipo de investigação é muito importante, porque a gente está falando de mulher selvagem, né? Quando a gente imagina, né, fecha o olho e pensa, o que é essa mulher selvagem? Então você imagina que é uma mulher no meio da mata, com uma saia longa e um tambor. Essa imagem linda, maravilhosa, a imagem das mulheres celtas, né? A gente tem lindas imagens no Google. Mas como eu trago essa imagem para o meu cotidiano, para o meu dia a dia? Como são as minhas relações? E como isso está conectado com os meus sonhos, com aquilo que eu vim fazer? Eu estou a serviço de quê para o mundo? O que eu estou fazendo aqui? E quais as potencialidades e talentos que eu estou abrindo mão para pertencer a um determinado grupo que me dá esse status quo, que me coloca num lugar de segurança? E que para isso eu tenho que me embotar de alguma forma, né? Com o álcool, com o sexo, ou com os comprimidos de tarja preta, ou com os florais, ou com as terapias, né? Essa prática sugerida pela Ludmila é muito legal, porque você vai conseguir, pelo menos, entender em que caminhos você entrou e o quanto você está distanciada do seu eu interno. Quando a gente fala da mulher selvagem, a gente está falando dessa mulher liberta em nós para ser aquilo que ela é e para fazer o que de melhor ela sabe fazer. E de um jeito único, porque nós somos únicas. Compreender essa unidade é essencial para a gente expressar o que veio fazer no mundo. E muitas vezes a gente não veio para agradar, a gente está num mundo em transição, muitas coisas estão acontecendo. Muitas pessoas estão em conflitos por conta de ideias e políticas, né? Mas eu tenho que ser quem eu sou. Eu não vou me matar por engolir as minhas ideias e satisfazer a ideia do outro. Porque isso é importante para mim. Nós temos inúmeros personagens na história que se sacrificaram porque eles tiveram que ser eles mesmos.
porque eles precisaram ser intensos, porque a intensidade fazia parte desse mundo interno e eles precisaram exacerbar isso de alguma maneira. Acho que o grande chamado para o resgate desse arquétipo é você ser você mesma. E você certamente não é aquela mulher comportada, sentada de pernas cruzadas no sofá, numa casa super cheirosa, arrumada, impecável, com o seu cabelo impecável, com a sua roupa impecável. E você não pode fazer nada além disso, porque pode ficar um fio de cabelo fora do lugar. Tá muito guardado isso, né? Isso realmente é o seu ser? O seu ser é uma coisa, é um quadro muito bem pintado, irretocável? É assim que você imagina a sua vida? É nisso que você se empenha? Ou você se empenha para dançar, para rasgar a sua roupa, para falar as suas verdades, que não é a verdade do mundo, mas é a sua? E você corta os seus pés para falar a sua verdade. Você corta seus pulsos para falar a sua verdade. É difícil, hein? Não é fácil, não. A gente paga um preço alto para ser como nós somos. Mas o prêmio é gigantesco. Eu durmo em paz por falar as minhas verdades. E eu sei que as minhas verdades incomodam. Porque não é a verdade do outro. Mas é a minha. E eu não quero convencer ninguém de nenhuma verdade. Cada um tem a sua, né? E a gente vai encontrando, sim, pessoas próximas à nossa linha de pensamento, vai transformando coisas juntos, às vezes isso se dissipa, aí vem outras pessoas, é o ciclo vida, morte e vida. A gente vai aprendendo, a maturidade traz muito disso. Então a gente aprende a abrir mão das coisas para ser aquilo que a gente é. Mas é extremamente importante estar conectada com essa menina da floresta que faz os seus próprios sapatos. Com essa mulher que é capaz de fazer as coisas para si. Que ela tem esse momento de criar as suas coisas, de fazer as suas coisas, de manifestar as suas ideias, de fazer as suas escritas. Cuidado, a gente está num mundo muito engessado e dentro de uma máquina que gira muito rápido. E às vezes o que parece uma roda próspera é outra coisa. Então atenta para os acordos que a sua alma, que o seu ser estão fazendo e para as escolhas que você faz, né? Diariamente. Todo dia a gente acorda, a gente faz uma escolha. E eu escolhi o quê? Gente, isso é vinho, tá? Ó, esse barulhito é vinho que eu coloquei na minha taça, que a gente toma um vinhozinho para fazer o podcast. Que a gente estava refletindo também sobre as palavras da Paty aqui, que a gente não combina o que a gente vai conversar, não. Vai saindo espontaneamente, cada um, né, traz a sua contribuição do que entendeu do conto. Uma verborragia. Mas com reflexão, né? Então também a gente para e pensa. E a Paty me fez... Estava pensando, né? Quer dizer, quanto que sintomas muito do nosso século é a ansiedade ou a depressão, né? A ansiedade é aquela desejo de controlar o futuro, né? Depressão é quando eu fico lá no passado, né, sofrendo por algo que eu então me arrependi e faria diferente, e que na verdade a gente precisa aprender a estar nesse estado do presente, né? E muito através, que é possível através da arte, né, como a Paty já falou, de aprender a lidar com o silêncio, a meditação, a respiração, trabalhos então manuais, trabalhos artísticos, de consciência corporal, contemplar a natureza como
já foi dito aqui, né? E eu me lembro, então, da Cora Coralina, né? Aquela poetisa goiana, que ela até dizia que ela acho que nasceu antes do tempo, né? Que nasceu no tempo errado. E tem uma pequena poesia dela que diz assim, que eu acho que tem a ver com o que a gente estava discutindo hoje, né? Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras, planta roseiras e faz doces. Recomeça. Adelante. Para encerrar com esse lindo poema da Cora Coralina, eu gostaria de enfatizar que ansiedade e depressão são o afastamento da alma. E quando a gente pensa, né, afastamento da alma nossa, meu espírito, minha alma, uma coisa religiosa que está se afastando de mim. E não, é esse sopro de vida interno que nós temos, que nos conecta com o todo e que nos inspira diariamente. Quando eu deixo de ouvir essa inspiração, quando eu deixo de ouvir a minha alma, eu começo a sentir essa tristeza, essa depressão, ou essa ansiedade e esse desconforto. É como se eu tivesse que estar o tempo todo correndo atrás de alguma coisa que está dentro de mim. Por isso que é tão importante, às vezes, a gente parar tudo e observar o que está acontecendo ao nosso redor. E perceber a magia da vida e participar dessa magia. Estar conectado com tudo isso que acontece. Respondendo para todos os sinais que aparecem. Espero que vocês não tenham muitos pés para cortar. Eu quase sempre corto alguns. E me faz muito bem, porque eu sei que crescem outros melhores e mais fortes. Então é isso, até a próxima, né? Até a próxima. Não esqueçam de acessar os nossos canais, então, no Spotify, né? Facebook, No Instagram, as YouTube. catadoras de ossos, né? E o Gmail também, as catadoras de ossos, @gmail.com. Mande perguntas, mande dúvidas, sugestões de temas que vocês gostariam que a gente abordasse. Exato, isso aí. Ok? Adelante. A gente ainda está em falta com o vídeo da Ludmilla falando de relacionamentos tóxicos. Isso é extremamente importante, está bem engatado aqui com as sapatinhos vermelhos. O próximo conto é... Pele de foca. Então, nem falo nada da pele de foca, tá? Aguarde. É isso aí. Fala, Elis. Fala tchau aí pro povo. Tchau, gente. Até o próximo programa. E fiquem com a gente nas nossas redes sociais. Acompanhem os contos que a maravilhosa Patrícia põe no YouTube. Inscreva-se. E adelante. Adelante. Astropílula Astropílula, já temos... com Iris Carvalho. E nossos toques para a mente com a Ludmilla. Isso. Adelante. Até a próxima. É isso aí. Não esqueça de se inscrever aí no YouTube, Curta, né? Inscreva, compartilha. compartilha, conta pras amigas. Beijo. Põe o sininho aí para receber o aviso dos próximos. Escutem e usem. Tá? Adelante.